ótimo dia a todos. Nós vamos fazer uma análise gráfica do movimento uniformemente variado da equação horária do movimento. Então, a equação horária do movimento é uma sentença de segundo grau. E o termo de grau 2, esse coeficiente A, ele indica para a gente, quando ele é positivo, que a parábola é virada para cima. Então, a parábola aqui nesse exemplo é virada para cima, então o nosso A é maior que zero. E num outro caso, né, se o A não é maior que zero, o A é menor que zero, a parábola virada para baixo. Então, o nosso gráfico, ele relaciona então o espaço, o sistema internacional que seria segundo, e o tempo, certo? E nós destacamos aqui um ponto importante na linha do gráfico, da parábola, esse ponto aqui. Esse ponto é chamado, lá no estudo da função de segundo grau, de vértice. Esse ponto tem um significado muito importante. Ele divide a parábola, ele é um eixo de simetria. Ele divide a parábola do lado dos pontos que estão à esquerda dele e o lado direito, que está na região direita aqui, são os pontos da parábola que estão à direita desse ponto chamado vértice. Aqui é a mesma coisa. Divide a parábola em dois setores aqui. A região da esquerda tem os pontos aqui da parábola à esquerda e à direita os pontos à direita. Isso é muito importante porque é exatamente o ponto onde ela muda o sentido da trajetória do móvel. Por quê? Imagina então que ela está inicialmente num determinado instante, o móvel tem um tempo 1 aqui e no outro instante no tempo 2. Então, ele saiu da posição 1 e veio para a posição 2. Você pega esse ponto destacado aqui do intervalo de tempo aqui, entre T1 e T2, ela sai da posição 1 e vem para a posição 2. Veja bem que ela está caminhando para a origem da trajetória. Então, ele vem deslocando esse móvel no sentido, fazendo esse movimento. Quando ele passa por esse vértice, ele faz uma parada e muda o sentido dele. Aqui é a mesma coisa. Esse móvel, num determinado intervalo de tempo aqui, e no outro, só para a gente analisar, intervalo de tempo 2, ele vem nesse sentido do movimento dele. Quando chega aqui em cima, ele para e muda o sentido dele e segue. Então, é um ponto de inflexão. Nesse ponto que ele para mudar o sentido do movimento dele, a velocidade aqui é zero. Então, no vértice, a velocidade do móvel é zero. E o que acontece aqui à esquerda desse ponto da parábola e à direita do ponto da parábola? Nesse caso, o intervalo de tempo aqui, a variação, ela fica negativa. E esse ponto, a tangente dele, tá certo? Forma aqui com o eixo horizontal um ângulo alfa maior que 90 graus. E a tangente do alfa é a velocidade instantânea. E esse valor é menor que zero. E, como a gente disse, o tempo, a variação do espaço é S2 menos o S1. Como o S2 é menor, essa variação de tempo também é menor que zero. Daí a velocidade. Ponto de instante T1 em posição S1, a velocidade ela é negativa. E chega nessa posição do tempo do vértice, tempo aqui qualquer, ela fica zero e ela volta a movimentar no sentido da mudança. E aqui também você tem uma tangente que
passa por esse ponto, formando aí com o eixo da abscissa do tempo um ângulo alfa. Só que esse ângulo alfa agora, ele é um ângulo menor que 90 graus. E a tangente desse alfa agora é maior que zero. É a velocidade, ela é maior que zero. Ela é a velocidade que é maior que zero. E aqui a variação do espaço volta a crescer. Porque veja bem, se você tem esse ponto agora, imagine que ele fosse simétrico aqui. E um intervalo aqui que a gente tivesse que considerar, ele formaria aqui um intervalo, uma variação de tempo, que daria, agora contrário, seria a posição inicial, o S1, menos a posição final, que é o S2. Então, intervalo de tempo agora, ele vai ser a posição final, que vai ser a S1, menos a posição inicial, que é maior que zero. Então, esse intervalo, essa variação vai gerar uma tangente positiva. Por quê? Nesses gráficos de movimento uniformemente variado, o ângulo formado da tangente com o eixo da abscissa, que apoia grandeza-tempo, ele indica a velocidade instantânea. E aqui, como ele tem um sentido, passa pelo vértice, para e retoma outro sentido, essa tangente muda e muda o valor da medida desse ângulo. Aqui é a mesma coisa. Você tem a tangente, passa aqui, forma um ângulo com o eixo. Se você puxar para cá, você enxerga ele aqui, ó, o mesmo ângulo. Então, essa tangente cai nessa situação. Ela faz um ângulo menor que 90, velocidade. Então, nesse gráfico, com a aceleração menor que zero, que a parábola é virada para baixo, esse trecho aqui, até chegar no eixo de simetria aqui do vértice, a velocidade é maior que zero. Essa aqui a gente viu que é menor que zero, essa aqui a gente viu que é maior que zero, como aqui, por causa desse ângulo, a velocidade instantânea. E aqui a mesma coisa, a velocidade aqui é menor que zero. Então, com relação à nomenclatura do movimento, a gente vai dizer que esse eixo de simetria, ele é analisado, criado aí duas regiões para cada gráfico aí. Nós temos que, aqui vão acontecer os pontos com velocidade negativa. E como a aceleração é positiva, os sinais são trocados, o movimento aqui é retardado. E à direita aqui, os pontos da parábola aqui, vai desenvolver um movimento acelerado, porque aceleração e velocidade, sinais iguais, movimento acelerado. O mesmo ocorre aqui na avaliação. Você tem a velocidade positiva, aceleração negativa, os sinais são trocados. Então, o movimento aqui é retardado. E, após o vértice, nesse instante onde o móvel passa pelo vértice, que a velocidade é zero, nós temos aí velocidade negativa, aceleração negativa, sinais iguais. Então, o movimento é acelerado. Agora, com relação ao estudo que a gente havia feito anteriormente, nós podemos dizer o seguinte, que onde ele é progressivo e onde ele é retrógrado. Onde a velocidade é positiva, a gente diz que é progressivo. Onde ele tem velocidade negativa, ele é retrógrado. Onde ele tem velocidade positiva, ele é progressivo.
Onde tem velocidade negativa, ele é retrógrado. Então, dessa forma, a gente analisou os sinais dessa função. Tem um exemplo aqui que a gente pode responder rapidinho. Ele pergunta sobre a aceleração. Olha, parábola virada para cima, a aceleração é maior que zero. Então, nós informamos, a aceleração é positiva. Ele pergunta sobre a velocidade inicial. A velocidade inicial, desde aqui, qualquer instante, tá? O movimento, ele faz, aqui é o eixo do vértice, então ele faz a movimentação no sentido de diminuir o espaço relativo dela em relação à origem. Então, ele vem aproximando da origem. E depois ele distancia aqui uma determinada quantidade e depois ele retoma e ganha distância ele passa pela origem de novo e ganha distância da origem. Então, esse deslocamento que está sendo feito, esse espaço percorrido, ele indica para a gente que a velocidade inicial é negativa. Por quê? Até passar aqui pelo vértice, que a velocidade é nula, ele vem perdendo deslocamento em relação à referência que é a origem. A velocidade é menor que zero em que intervalo de tempo? Então, o tempo que a velocidade é negativa é entre 0 e 2 segundos. 2 segundos não tem o igual aqui, porque 2 segundos a velocidade é zero. E ela é maior. Aonde que ela é zero? Em instante t do vértice. No instante t do vértice, que é 2 segundos. Aí, no instante t do vértice, que é 2 segundos. Onde que ela é positiva? Em instante t maior do que o tempo do vértice, que aqui são as velocidades positivas, aqui as velocidades negativas. Então, velocidade é positiva no instante t maior que 2 segundos. Todos esses tempos aqui, a velocidade, ela vai passar pela origem, o deslocamento móvel e vai seguir. Então, vai dar uma movimentação com o alfa menor que 90, então a velocidade positiva. Ele pergunta quando é que o movimento é progressivo. Progressivo é onde a velocidade é positiva, então t maior que 2 segundos. Aonde que o movimento é retrógrado? Ele é retrógrado para intervalo de tempo entre 0 e 2, né? Então, entre 0 e 2 segundos. Que não tem igual não, porque 0 não tem informação, né? Acelerado, aonde a velocidade de aceleração tem sinais iguais. Então, tem aceleração aqui em velocidade de sinal igual, em tempo acima de 2. Então, para t maior que 2 segundos. E ele é retardado para esse intervalo, entre 0 e 2 segundos. Que velocidade e aceleração tem sinais trocados. Então, entre 0 e 2 segundos. É isso que a gente queria mostrar hoje. Muito obrigada e até a próxima.